você veja, o pessoal da esquerda não só dominava as grandes redações, dominava a grande mídia e dominava a pequena, a mídia nanica também. Às vezes eram os mesmos caras que faziam uma coisa e a outra. Ou seja, eles já tinham hegemonia durante o regime militar. O que os militares fizeram contra isso? Absolutamente nada. Então, quer dizer, eles não fizeram combate anticomunista, fizeram combate anti-guerrilha. Eram contra a esquerda armada, mas na esquerda desarmada, alisaram a cabeça sim. Alisaram, ajudaram, tá certo? E isto, vamos dizer, isso quer dizer que a falsificação da história já começou no próprio regime militar, com a anuência dos militares. Se eles deixaram esse pessoal ocupar o espaço, é evidente que eles deixaram os fulanos inventarem a versão da história que eles queriam. No caso, esses documentos que apareceram estavam lá no Instituto para o Estudo dos Regimes Totalitários, em Praga, estão lá há meio século. E foram liberados para pesquisadores internacionais há mais ou menos uns 10 anos, mas nenhum historiador brasileiro quis lá saber, quis lá investigar. Por quê? Porque sabe que daí toda a história vai cair. A hora que abre os documentos do lado comunista da coisa, toda a versão oficial, esta lenda idiota, desprezível, cai por terra. A primeira lenda é o seguinte: em 1964 não havia perigo comunista algum, isso foi tudo pretexto inventado pela direita para tomar o poder e derrubar um presidente constitucionalmente eleito, etc, etc. Então, a ideia de que ver um perigo comunista na época era enxergar comunista embaixo da cama, de que era tudo um delírio, isso aí se consolidou, não é entre estudantes, entre políticos, entre historiadores profissionais. É esse que é o ponto. Não temos que levantar nenhum debate político em torno desse ponto antes de termos feito um debate científico entre historiadores. Esse é um problema para ser resolvido por historiadores profissionais. É para esfregar os documentos na cara dele e ver que aconteceu de novo a mesma coisa que sucedeu anos atrás com o problema do Foro de São Paulo. Que eu durante 20 anos fiquei falando nisso e o pessoal dizia: não, isso aí é tudo teoria da conspiração. Só que os documentos estão lá. Tudo que eu dizia do Foro de São Paulo, o Lula repetiu, num discurso feito no 15º aniversário do Foro de São Paulo, falando das atividades clandestinas, secretas do Foro, tudo isso. Ele acabou abrindo o jogo. Ainda assim, o pessoal insiste em esconder a coisa, varrer para baixo do tapete. Mas aí, no caso, a disputa é mais entre jornalistas. Mas no caso que eu estou falando, que é o caso de 1964, não se trata de jornalistas, sim de historiadores profissionais. Uma massa impressionante de historiadores universitários repetindo a historinha da carochinha inventada pela KGB, repetindo fielmente. Por que eles fazem isso? Porque muitos deles são agentes da KGB, os nomes deles estão lá nas listas da KGB. E são pessoas que ainda são importantes na universidade, na política e na mídia brasileira. Não é isso? Então, existe da parte da esquerda esta obscena obediência residual a uma operação de desinformação começada 50 anos atrás. Você veja assim, a subserviência, a falta de iniciativa intelectual desses historiadores. Eu tenho uma filha que estudou História na USP. O curso de História na USP não é dos piores. Mas ela disse: olha, pai, eu fiquei lá 5 anos, eu nunca vi nenhuma iniciativa intelectual, nenhuma curiosidade por nada, é só rotina. E a rotina, como já foi determinado pela KGB, o pessoal continua obedecendo. Então isso é claro que é uma vergonha nacional. Mas note bem, querer tirar consequências políticas disso antes de limpar a coisa no terreno científico e histórico é bobagem, é histeria. Nós temos que primeiro averiguar tudo e derrubar essa falsa historiografia. E desses historiadores que se comprometeram com isso, vamos ver quais deles estão nas listas da KGB e quais continuam trabalhando para a KGB. Porque, como diz o próprio Vladimir Putin, não existe isso de ex-KGB. Exatamente. Essa história, por exemplo, de dizer: o Zé Dirceu foi agente do Serviço Secreto Militar Cubano. O quê? Ele saiu do Serviço Secreto Militar Cubano?
É claro que ele nunca saiu desse serviço secreto, só se sai morto. Morto ou refugiado. Você pede asilo nos Estados Unidos, daí você sai. Agora, dizer que ele saiu, ele continua colaborando com o regime cubano como sempre colaborou. Ele está sentimentalmente muito mais ligado a Cuba do que ao Brasil. Ele, quando vê levantar a bandeira de Cuba, ele chora. Ele nunca chorou de ver a bandeira do Brasil, você está entendendo? Então, esses comprometimentos com o serviço secreto estrangeiro são coisa gravíssima. Gravíssima. Não é coisa que você... agora mudou de ideia, não quero mais, não brinco mais. Não é assim. Então isso quer dizer que a historiografia brasileira sobre o golpe de 64 é maciçamente, não digo propaganda comunista, não digo propaganda esquerdista, é operação de desinformação da KGB. Isso é bem diferente do que apenas ser comunista. Claro que tem muitos desses idiotas que nem sabem de KGB, simplesmente ouve a conversa de um outro comunista mais velho e repete. E é isso que se chama o idiota útil. O idiota útil, por definição, é idiota demais para saber que é útil e para saber a quem é útil. Não é isso? Então, é a velha história do Willy Musenberg, que dizia que essas operações são como criação de coelhos. Você põe lá um casalzinho, eles se multiplicam automaticamente. Então, é claro que, da maioria dos historiadores, eles nem sabem que estão trabalhando para a KGB. Eles simplesmente obedecem o discurso que receberam e continuam repetindo. Outro dia apareceu um rapaz, professor de História da Universidade de Tocantins, que, no empenho absolutamente psicótico de provar a intervenção americana no golpe de 64, disse que o IBA, um daqueles, eu não lembro se era o IPES ou o IBA, um dos dois institutos, havia dois think tanks importantes da direita na época, e ele deu lá uma quantia, falou, não, esse instituto recebeu, acho que era um negocinho da ordem de 22 bilhões de dólares em 64. Eles tinham uma verba de 22 bilhões de dólares, não lembro se o número exatamente esse, mas era um número que era 5 vezes o PNB do Brasil na época. E como é possível uma coisa dessa, meu Deus do céu? Pois é. O pessoal chega ao delírio completo, na ânsia, tá certo? De insistir numa mentira. Quer dizer, o mentiroso, quando ele é pego em flagrante, tá certo? Um se arrepende e diz, de fato, fui feito de trouxa, como eu mesmo, muitas vezes na vida, fui feito de trouxa, pela esquerda e também pela direita. Entendeu? Por exemplo, quando eu acreditei na história no livro do Júlio José Chiavenato, eu li o livro dele sobre a Guerra do Paraguai, e li num dia e passei a noite sem dormir, fiquei tão impressionado com aquilo, genocídio americano, o Brasil é um país genocida, matou 94% da população do Paraguai, um negócio horroroso, né? E pegava a população desarmada, queimava o hospital, queimava os doentes no hospital, eu fiquei horrorizado com aquilo, e escrevi a respeito. Passam os anos, vem o livro do Francisco Doratiotto, Maldita Guerra, que prova que aquilo tudo era absolutamente falso. Eu falei, ponto, acreditei no esquerdista, me ferrei de novo. Né? Então, uns se arrependem, mas outros, ao contrário, eles ficam naquela insistência histérica, que vai aumentando a coisa cada vez mais, até o ponto de dizer, tinha uma verba de 22 bilhões de dólares. Meu Deus do céu! Inclusive, não só a questão aí que você falou da universidade, né? Domínio, na mídia também, por exemplo, hoje, que está fazendo 50 anos do golpe, aí, a mídia inteira mostra ali, né, que eles têm todo o poder de construir a história, né, porque eles estão só Mas a mídia falando, não por é exemplo, a força-agente principal. A força-agente principal são os intelectuais, são os universitários. A coisa começa lá, primeiro você domina os intelectuais, daí você parte para a mídia, e daí você domina para a educação, e daí você domina o resto da sociedade. Então tem que começar lá no começo. Tem que derrubar os falsos historiadores. Tem que derrubar os falsos historiadores.